Boa noite, vocês me escutam? Sim. Ah, ótimo. Vocês estão vendo a tela aí? A tela da apresentação? Também. Que bom. Quando vocês quiserem que eu comece, vocês me falam, tá bom? Boa noite para todas e todos. Eu agradeço aí o convite do Sim de Fazenda. E vocês vão os primeiros a ver essa análise, que esse projeto foi apresentado ontem à Câmara, né? Isso é muito bom. Se a senhora quiser começar, pode começar, porque a gente está desesperado para saber como é que isso vai afetar realmente nossa vida, que já vem levando paulada demais, né? Exatamente, exatamente. Sivaldo, né, que está falando? É o Luiz. É o Luiz. Luiz. Ah, é o Luiz. É porque o nome que está aparecendo aqui para mim é outro. Tá bom, Luiz. Muito grata, viu? Então, eu vou começar, gente, tá? Nosso funcionário está gravando e depois vai passar para a Grace, porque lá no YouTube deu um problema técnico lá, tá? Para entrar, para compartilhar a tela não tinha jeito. Então, nós vamos fazer por aqui, pelo Zoom, e depois a Grace a gente vai passar a gravação para ela edita, como vocês preferirem, tá? Mas eu já queria, de início, agradecer por esse convite, agradecer pela parceria do Sim de Fazenda com a Auditoria Cidadã, pelo apoio que vocês têm dado, e preparei aqui na correria, né? Porque esse projeto, vocês viram que há 2 semanas atrás, o ministro Fernando Haddad apresentou fez uma pequena apresentação, né, de PowerPoint ali numa reunião com seus secretários, e ontem é que o projeto foi efetivamente apresentado à Câmara, tá? Eu vou pedir para todo mundo que está entrando na sala para ir fechando os microfones para a gravação ficar boa, tá? Para depois vocês poderem utilizar. Então, deixar para abrir só quando for fazer perguntas depois. Então, o tema, arcabouço fiscal, os impactos da nova regra sobre os servidores. A primeira, antes de entrar nos dados do arcabouço em si, eu queria mostrar para vocês onde é que, de fato, está o problema das contas públicas. Olha esse gráfico aí construído com dados oficiais. Nós temos aí, vejam bem, o gasto com a dívida é essa reta alta que vocês estão vendo aí, em cor verde, sempre passando aí de muito mais de 1 trilhão todo ano. E recentemente passou de 2 trilhões. Depois vem a reta da Previdência. Vocês estão vendo a terceira aí, a reta do pessoal em cargos? Essa de pessoal em cargos inclui todo o pessoal, servidores públicos federais, ativos, aposentados e pensionistas, e todos os encargos legais. Inclui tudo. Então, o problema, eu pergunto para vocês, onde é que está o rombo do gasto público? Está no gasto com o pessoal ou está no gasto com a dívida? De início, já é evidente que está no gasto com a dívida, né? Depois, apesar do aumento da população, nós vimos aí nesse gráfico um panorama de 22 anos. Esse gráfico mostra a situação de 2000 a 2022. Então, apesar do aumento da população, da demanda crescente e tudo mais, os recursos destinados ao Serviço Público Federal têm se mantido constante, como vocês viram. A reta está ali uma coisa parada, constante. Nós temos visto insuficiência de pessoal em todos os órgãos. Por quê? Não tem tido concurso como precisaria e
para repor as pessoas que se aposentam, que mudam de emprego e até que venham a falecer, né? Nós temos já os servidores públicos sofrido uma redução e uma supressão de direitos nas sucessivas reformas da Previdência. E temos também sofrido a contaminação de parte das nossas categorias com interesses do mercado financeiro, com a história aí de previdência privada, previdência complementar, Funpresp. Em resumo, estamos já vivendo um sucateamento da estrutura pública por falta de investimentos. Nesse panorama aí, o que nós precisamos? De um aumento dos investimentos, porque nós estamos chegando numa inviabilização completa da estrutura do Estado. Mas qual é a linha do novo arcabouço fiscal? Essa tela aí, gente, é uma cópia da tela apresentada pelo ministro Haddad há 2 semanas atrás, quando ele anunciou linhas gerais do plano. Então, quais são essas linhas gerais do arcabouço fiscal? Em primeiro lugar, compromisso de fazer superávit primário. O que é superávit primário? Gastar menos do que arrecadamos, para sobrar mais dinheiro para pagar a dívida. E esse compromisso de superávit colocado pelo Haddad está superando as expectativas do mercado financeiro. As expectativas do mercado, como vocês podem ver nesse quadrinho embaixo aí da tela, era de resultado primário negativo nos 4 anos, em 2023, 24, 25 e 26. O mercado financeiro já estava preparado para um resultado negativo. O que o governo está apresentando, está oferecendo? Resultado negativo só em 2023. Mesmo assim, menos da metade do resultado negativo que o governo estava esperando. Ele estava esperando um resultado negativo de menos 1,02. O compromisso do governo é um resultado negativo de apenas meio. Para o ano que vem, o mercado esperava um resultado negativo de menos 0,8. O governo está falando que não vai ter resultado negativo, vai ser zerado. E 2025 e 2026, o mercado já esperava resultado negativo, respectivamente, de meio e menos 0,27, menos meio e menos 0,27. O governo está dando superávit primário, compromisso com superávit primário de meio positivo e 1 positivo. Agora, como é que vai conseguir esse superávit? Claro que é com sacrifício social, não tem outro jeito, tá? A não ser que aumente muito a arrecadação. E vocês já viram aí, a primeira tentativa, que foi de tributar as importações chinesas, vocês já viram, já houve um recuo. Então, com certeza, com esse plano, nós vamos ter um arroxo ainda maior. Nós temos, então, esse compromisso de trajetória de superávit primário e um outro compromisso de manutenção do teto. Vocês estão vendo ali o que está escrito na tela, no item 2? O atual teto de gastos passa a ter banda. Então, continua tendo teto de gastos. Não está sendo abolido o teto de gastos. Continua tendo teto, com uma diferença. Vai ter as tais bandas, entre 0,6% e 2,5% ao ano. Condicionado a crescimento da receita, condicionado ao resultado primário, e se não atingir resultado primário, já está prevista uma punição de, no ano seguinte, arrochar ainda mais, tá? O crescimento das despesas. Então, esse é o resumo que o próprio ministro Haddad apresentou. Aí, eu convido vocês a refletir. O que a história já nos provou? Que fazer superávit primário não controla o crescimento da dívida.
De 95 a 2015, durante 20 anos, nós produzimos 1 trilhão de superávit primário. Apesar disso, a dívida interna federal aumentou de 86 bilhões de reais para 4 trilhões. Olha bem, se nós estávamos produzindo superávit primário nesse período aí, é porque nós estávamos arrecadando mais do que gastando com toda a estrutura do Estado e com todos os serviços prestados à população. Então, não foi o gasto primário, né? O gasto com essa estrutura do Estado, com o servidor público, com todos os serviços de saúde, educação, todos os serviços prestados. Não foi isso que fez a dívida subir, porque nós estávamos produzindo superávit. Então, é evidente que os gastos sociais não foram responsáveis pelo crescimento da dívida. O rombo está sempre no gasto com a própria dívida, principalmente por causa da política monetária do Banco Central. Então, gente, a trajetória da dívida, em termos nominais, é essa aí, ó, já está em 8 trilhões de reais. E que dívida é essa? É uma dívida que tem crescido por conta de taxa de juros, mecanismos financeiros, remuneração da sobra de caixa dos bancos, a bolsa banqueiro, transformação de dívida privada em dívida pública, tudo sem transparência. Esse gráfico, ele mostra o privilégio da dívida. E o que o arcabouço fiscal faz? Coloca teto para todos os outros gastos que vocês estão vendo aí, ó. Todos esses outros coloridos aí vão ter teto. E o gasto com a dívida, que é onde está o problema, sem teto ou limite algum, tá? Mantém a mesma lógica. Então, vamos lá falar diretamente do projeto apresentado ontem. O governo assume que o teto vigente está sendo mantido, apenas com uma correção real, que ele chamou das despesas do ano anterior. Vocês se lembram o que é o teto vigente? É o teto da Emenda Constitucional 95. Que teto é esse? O teto é a despesa do ano anterior atualizada pelo IPCA, pelo Índice Oficial de Correção Monetária. O governo está dizendo: a principal inovação em relação à regra de limite de despesas vigente diz respeito aos critérios de correção real desse agregado de despesas em cada ano. Então, vocês estão vendo, o próprio governo assume que a principal inovação é apenas essa correção real. E que correção real é essa? Apenas 0,6% a 2,5%. Gente, isso é muito pouco. Só para vocês imaginarem, se nós tivermos uma despesa de 1 trilhão, 0,6 são 6 bilhões. 6 bilhões. Então, assim, em uma despesa de 1 trilhão, você crescer 6 bilhões, vocês acham que vai resolver alguma coisa? Isso é que o governo está chamando de correção real, que além de corrigir pela atualização monetária, vai corrigir mais 0,6. Isso é uma migalha. Esse é o mínimo. Vai até 2,5%. Se chegar a 2,5%, num volume de despesa de 1 trilhão, que eu estou usando aqui como exemplo, são 25 bilhões. Imagina, num volume de 1 trilhão, vai crescer 25 real. Olha que rígido que está sendo o teto desse novo arcabouço. Isso está lá na exposição de motivos. O novo teto, então, só para ficar bem claro para vocês, qual é o novo teto de gastos do projeto do governo Lula?
é a despesa do ano anterior atualizada pelo IPCA, até aí, igualzinha a emenda 95, tá? O que está mudando? Esse plus aí, esse mais, 0,6 da despesa do ano anterior, esse 0,6 é garantido, independente da variação das receitas, mas é só 0,6 até 2,5, mas só vai chegar em 2,5 se cumprir a meta de resultado primário e dependendo ainda do crescimento, da variação positiva das receitas primárias, das receitas tributárias. Então, vocês estão vendo aí que é um teto praticamente igual ao que existia, com muito pouca diferença, apenas esse plus aí de 0,6% a 2,5%. Lá na exposição de motivos do projeto de lei apresentado ontem, o governo assume também que o teto se destina a permitir guardar recursos importantes para o abatimento do endividamento público. Então, quem ainda não percebeu que todo esse sacrifício de teto, assim como de contra-reformas, privatizações, etc., é para pagar a dívida, agora, se não perceber, é porque não quer, porque está escrito com todas as letras pelo governo aí na exposição de motivos. Olha bem, eu grifei aí em vermelho o trechinho da exposição de motivos. A ideia desses limites é permitir que o governo consiga guardar recursos importantes para o abatimento da dívida. Viram? Então, o sacrifício do teto é para sobrar mais dinheiro para pagar a dívida. E o que nós temos, o que tem acontecido com a dívida ultimamente? Vocês têm acompanhado a alta dos juros pelo Banco Central. Até o presidente Lula está vindo a público falar dos juros. O Banco Central explodiu a Selic, aí a dívida explode junto, aí tem que pagar a dívida. Vem teto em cima só das despesas primárias. O gasto com a dívida está fora do teto. E o que aconteceu com a dívida? Desde março de 2021, quando a taxa Selic estava em 2% ao ano, o Banco Central passou a disparar essa taxa, sob a falsa justificativa de controlar a inflação, porque a inflação aqui no Brasil não se controla com juros. A inflação aqui é aumento do preço da gasolina, lá por causa do preço adotado pela Petrobras, como se nós importássemos tudo. Subjuro vai fazer baixar o preço do diesel, da gasolina, do gás de cozinha? Claro que não tem nada a ver. Subjuro vai fazer baixar o preço dos alimentos, que é outro fator de crescimento da inflação no Brasil? Não tem nada a ver. Então, sob a mentira de controlar a inflação, o Banco Central aprofundou a crise, explodiu a dívida, levando a Selic até 13,75% em agosto do ano passado e está nesse patamar abusivo até hoje. Cada 1% que a Selic subiu é um gasto de 40,1 bilhões a mais no gasto com a dívida, com juros da dívida. Então, vocês estão vendo onde é que está o problema? O ralo está no juro alto da dívida, porque o Banco Central subiu a Selic. E o que o governo faz? Em vez de ir lá na fonte do problema, impedir essa farra dos juros no Brasil, e tem instrumento para isso, tem um projeto de lei, PLP 104 de 2022, que está lá no Congresso, que limita a taxa de juros no Brasil. Se ele for aprovado, a Selic não pode passar de 6% ao ano. Então, é possível controlar isso. E é possível também interromper o pagamento dos mecanismos operados pelo Banco Central, como a Bolsa Banqueiro, por exemplo. Então, é aí que está o ralo das contas públicas. Mas o arcabouço atira para o outro lado, atira para as despesas primárias, que são os gastos com servidores públicos,
serviços prestados à população e toda a estrutura do Estado. O que está lá na exposição de motivos também? O governo assume que a receita a ser considerada para o pagamento das despesas primárias, como eu falei, são os gastos sociais com a estrutura do Estado, inclusive investimentos, né? Pagamento a servidores públicos. Tá? O governo assume que todas essas despesas primárias ficará restrita à receita tributária, quer dizer, só a arrecadação de tributo é que vai cobrir as despesas primárias. E as outras receitas que o governo tem, que está até aí nesse trecho da exposição de motivos, de concessões, as privatizações que ele faz, de exploração de recursos naturais, como nióbio, por exemplo, petróleo, etc. Os dividendos que ele recebe da Petrobras e de outras empresas. Para onde que vai todo esse dinheiro? Não vai para as despesas primárias, ele está colocando isso na lei. Tudo isso vai acabar indo para o gasto com a dívida. Tá? Olha só o foco desse arcabouço. O que mais que está lá na exposição de motivos? Ele assume que o teto de gastos corresponderá aos limites individualizados de despesa, correspondente aos valores de cada poder e cada órgão, indicados na lei orçamentária aprovada em janeiro esse ano. Isso para 2023, para este ano. Então, para esse ano, gente, o que nós temos é o que está na lei orçamentária que foi aprovada em janeiro de 2023. Ponto. Tá? A única coisa que muda é que na lei anterior falava a despesa efetiva e agora fala a dotação, quer dizer, aquilo que a lei previu e não o que foi efetivamente gasto, né, do ano anterior. Mas isso não vai modificar praticamente nada. Vocês devem estar vendo aí uma propaganda grande, né, que inclusive pessoal que é de oposição ao governo está falando que tem muita coisa fora do teto. A grande mídia ontem, eles estão vendo que o mercado está festejando muito esse arcabouço, né? Porque esse arcabouço está excelente para o mercado financeiro. E aí, eles estão querendo criticar de alguma forma, né? Para não deixar parecer o tanto que o mercado está feliz com esse arcabouço. Então, o que nós fizemos? Olhamos aí o que está sendo excluído do teto, todas essas despesas que estão nessa tela, diversos tipos de transferências, outros créditos extraordinários, despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com realização de eleições, aumento de capital de empresas não dependentes, exceto as financeiras. Tudo isso aí, todas essas despesas, já constavam lá da emenda 95, tá? Então, nenhuma exclusão dessas despesas aí está sendo novidade agora. Tudo isso já existia. Os novos itens que estão fora do teto são esses aí, ó. A complementação ao Fundeb, né, educação básica, auxílio aos estados e municípios para que eles possam cumprir o piso da enfermagem que foi aprovado no Congresso, despesas com projetos socioambientais ou relativos a mudanças climáticas, despesas custeadas com receitas próprias de universidades e de outras empresas públicas e hospitais, institutos federais. Isso aqui é muito importante, tem muita gente achando
que as despesas das universidades vão ficar fora do teto. Não, não está fora do teto, não. Somente aquelas custeadas com receitas próprias. Vou dar um exemplo aqui da UNB. O orçamento da UNB entra no teto. O que fica fora? A receita de aluguéis, por exemplo, todo mundo sabe, a UNB tem vários apartamentos aqui em Brasília. A receita desses aluguéis que ela recebe é que podem ficar fora do teto. Vocês estão vendo que são coisas mínimas, né? Que estão ficando fora do teto. O que mais? Pagamento de parte dos precatórios. Não é tudo, não, só uma parte. O que mais? Despesas custeadas com recursos oriundos de transferências dos estados e municípios para a União, para obras públicas. Transferências entre os entes federados, com recursos de concessões florestais e alienação de imóveis. Olha só, isso aí pode, inclusive, levar a privatizações, hein? Despesas relativas à cobrança pela gestão de recursos hídricos à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Vocês estão vendo? Esses itens aí são apenas uma pequena parte do total de gastos, tá? E, em alguns casos, ainda podem levar a privatizações. No caso de investimentos, os investimentos estão limitados, podendo ser ampliados somente se for superada a meta de resultado primário. E, mesmo assim, de forma limitada. Gente, o projeto é tão restrito que até para o próximo governo, olha lá, de 2025 a 2028, já fala que o valor excedente do investimento não vai poder ultrapassar 25 bilhões. Agora eu vou chegar num ponto que mostra diretamente o impacto para servidor público. Vocês já viram até aqui. O teto está mantido. Todo mundo entendeu isso? O teto está mantido apenas com aquelas bandas de 0,6% a 2,5% da receita do ano anterior. Tá? Então, esse vai ser o teto geral. Todas as despesas primárias, que são as despesas com a manutenção do Estado, aí entra toda a manutenção dos órgãos, inclusive servidores públicos, e serviços prestados à população. Todas essas despesas, elas vão ter que caber dentro desse novo teto, ok? E aí, olha bem, o governo já está cogitando mudar aqueles artigos da Constituição que tratam do piso para saúde e educação. Olha isso, gente. O que o governo falou? Vou ler para vocês aí o que constou da matéria. Segundo a equipe econômica, esses pisos criam problemas, porque os gastos totais do governo estão submetidos a uma regra geral, quer dizer, eles não quiseram falar a palavra teto. Os gastos estão submetidos a um teto, tá? Que era o teto de gastos e que vai ser substituído pelo novo arcabouço, que é outro teto de gastos, só com essa bandazinha aí de 0,6 a 2,5. Dessa forma, caso os gastos com uma das áreas, educação e saúde, cresçam mais do que a média das despesas, sobra uma fatia menor para outros tipos de gastos. Entenderam? O que está escrito aí? Vocês sabem que, com a aprovação desse arcabouço, a emenda constitucional 95 vai ser revogada. Quando ela passa a ser revogada, aqueles pisos para saúde e educação estão lá na Constituição. E eles podem crescer como um percentual da receita. Só que, se eles crescerem mais do que a média, é o que está escrito aí, como tem um teto, o gasto total
não pode passar do teto, o que vai acontecer com as outras receitas? Para caber dentro do teto, elas vão ter que ficar achatadas. Quem vocês acham que vai ser prejudicado com isso? Eu não tenho dúvida de que são servidores públicos, que vão ter que ficar com o salário congelado, vão ter cortes, e como a gente já vem vendo há anos, né? Em resumo, as ameaças para servidores públicos, de cara, podem ser resumidas nessas aí, ó. Em primeiro lugar, disputa entre áreas sociais. O PLP 93, eu vou pedir quem está com o microfone aberto para fechar, senão a gravação vai ficar ruim para vocês aproveitarem depois. Tá? Acho que é Marco Aurélio que está com o microfone aberto. Então, olha, primeiro, disputa entre áreas sociais. O projeto de lei apresentado ontem pelo governo Lula ao Congresso, PLP 93/2023, impõe uma nociva disputa de recursos entre as diversas áreas sociais. É isso que eu falei. Se alguma área crescer mais, a outra vai ter que sofrer corte. No entanto, ele deixa livre os gastos que, de fato, teriam que ser disciplinados, que são os gastos com a chamada dívida pública nunca auditada, como eu mostrei lá na primeira tela para vocês. Então, esse é o primeiro problema para servidor público. Nós vamos disputar recursos, porque o conjunto vai ter que caber dentro do teto. E vocês já viram o que o governo vai falar na mesa de negociação, né? Se eu der reajuste para vocês, eu vou ter que cortar a Bolsa Família de quem está passando fome. Eu vou ter que cortar na área da saúde, de quem já tem aí, não está tendo acesso a cirurgias e tudo mais. Se eu der reajuste para vocês, eu vou ter que cortar na educação. Vocês já viram esse filme. E agora a mesma lógica está aí nesse arcabouço, tá? Vocês viram pela notícia anterior aqui, ó. Já está acontecendo. O governo já quer avaliar os pisos para saúde e educação, exatamente porque ele está vendo que isso aí vai acirrar essa disputa de recursos, tá? Então, essa é a primeira ameaça que os sindicatos, né, de servidores já têm que se preparar para enfrentar isso aí. O segundo ponto, qual é? A própria manutenção do teto. Esse projeto de lei, apresentado ontem pelo governo, mantém o mesmo princípio do teto de gastos da emenda 95, admitindo apenas um crescimento pífio, eu chamo de esmolinha, 0,6%, entre 0,6% e 2,5% dos gastos primários realizados no ano anterior. E ainda estabelece outra trava, que é o crescimento da receita primária. E mais, além disso, ainda exige o cumprimento de meta de resultado primário. Tudo isso para garantir recursos para gastos financeiros com a chamada dívida, que permanecem sem teto, sem limite algum. Então, olha o desafio dos sindicatos. Como que nós vamos repor as perdas? Nós estamos aí, como o Luiz falou aqui logo antes da gente começar a live, né? Nós estamos aí há anos acumulando perdas. Perdas de direito nas sucessivas reformas, perdas decorrentes da defasagem, porque a gente não tem tido sequer reposição inflacionária, os planos de carreira atrasados, a ausência de concursos, então quem está trabalhando está muito sobrecarregado, o desmonte dos órgãos e piora nas condições de trabalho, entre várias outras coisas que vocês sabem melhor do que eu. Como que a gente vai repor perda nesse panorama aí? Muito complicado, não é? Quer dizer, contrário do que foi dito pelo próprio governo. E aí eu pergunto para vocês,
a única coisa que está ficando fora do teto e com todo o privilégio, porque o teto, todo esse sacrifício é para quê? Para sobrar mais dinheiro para a dívida, que está aí sem limite, sem controle algum. E, afinal, que dívida é essa? A auditoria é a ferramenta capaz de responder que dívida é essa, como a auditoria cidadã já vem fazendo. Não é? A dívida deveria ser um instrumento para aportar recursos ao orçamento, para ajudar a receber mais dinheiro, para ter mais investimentos, mais renda, mais dinheiro circulando na economia. E quando o dinheiro circula na economia, o governo arrecada mais. Do jeito que está acontecendo agora, é o contrário. A dívida não chega ao orçamento público. Tudo que se arrecada com novos títulos é consumido no pagamento do juro da própria dívida. Então, nós não temos dinheiro para fazer investimento. A dívida virou um ralo. Além de todo o dinheiro da nova dívida ser consumida por ela mesma, com o teto, o que os sucessivos governos têm feito? Arrochado o gasto social para sobrar dinheiro para esse esquema financeiro. Tá? A centralidade do sistema da dívida é impressionante. Tá? Ela consome a maior parte do orçamento federal todo ano, conforme o gráfico que eu já mostrei anteriormente. Ela está por trás de todas as contrarreformas, gente, reformas da Previdência, principalmente, aquela administrativa que a gente conseguiu segurar. Tudo tem como pano de fundo o tal do equilíbrio fiscal, que é o quê? Sobrar mais dinheiro para a dívida. Então, arrocha nos direitos sociais, corta direitos sociais para economizar em cima das pessoas para o dinheiro ir para pagamento da dívida. A dívida também tem sido a principal causa justificativa para privatizações. Temos perdido patrimônio para pagar essa dívida. E ela é responsável pelo teto de gastos, pelo ajuste fiscal e agora pelo arcabouço também, conforme literalmente confessado pelo governo lá na exposição de motivos, como eu mostrei para vocês. Então, a nossa disputa de recursos é com o sistema da dívida. Por isso que há 23 anos a Auditoria Cidadã está aí batendo nessa tecla, pedindo aos sindicatos para colocar como bandeira de luta a auditoria da dívida em primeiro lugar. Porque se não fizer a auditoria da dívida e parar com a Bolsa Banqueiro, parar com os mecanismos que transferem dinheiro público para a dívida, não tem saída. Vocês estão vendo que entra governo, sai governo, o sacrifício está aí para privilegiar a dívida? O próprio Tribunal de Contas já falou que a dívida não tem servido para investimentos, como a Auditoria Cidadã fala há anos. Agora o Tribunal de Contas falou. Então, se não serve para investimento, tem servido para quê? Para alimentar os mecanismos da dívida, como a gente vem falando. Cobrir dívidas privadas, não é? Pagar essas absurdas taxas de juros, juros sobre juros, Bolsa Banqueiro, cobrir prejuízo do Banco Central, entre outros mecanismos. O rombo das contas públicas está no sistema da dívida. E o que o arcabouço faz? Preserva o sistema da dívida. Deixa o sistema da dívida sem teto, sem limite, sem controle algum. E ainda mantém o teto sobre o gasto social para sobrar mais dinheiro ainda para essa dívida. A gente vem lutando, exigindo, inclusive, uma CPI do Banco Central, porque o presidente do Banco Central, além de mentir para a população de que tinha que subir juro para controlar a inflação, olha aqui o que ele falou nessa notícia, não sei se vocês conseguem ler. Essa notícia aí, ó, é de dezembro de 2021. Ele falou, você tem que colocar o país em recessão.
para recuperar credibilidade. Gente, como assim? Um presidente do Banco Central falando que tem que colocar o país em recessão. Você vê que essa alta do juro é uma coisa deliberada, é para colocar o país em recessão. E ele colocou. Conseguiu o que ele queria. Agora, recuperar a credibilidade junto a quem? Junto ao mercado. Por quê? Se nós não estivéssemos numa crise, provavelmente o governo não estaria encurralado apresentando esse arcabouço fiscal. Entenderam? Então, olha a jogada. O Banco Central sobe o juro, explode a dívida, aprofunda a crise, né? Gera não, porque a gente já estava em crise desde 2015, aprofunda a crise. E aí, para contornar a crise, vem essa desculpa aí desse arcabouço fiscal. Isso aí tem que ser investigado, não é possível continuar assim. Quanto à questão dos juros, como eu falei, tem essa alternativa, o projeto de lei complementar 104 de 2022, inclusive o Sindifazenda é uma das entidades apoiadoras dessa campanha. O projeto já foi acatado, a nossa proposta foi acatada no Congresso Nacional, já é projeto de lei. O governo tem que apoiar esse projeto, e esse projeto de lei tem que entrar também na bandeira de luta dos sindicatos. Porque se parar a Bolsa Banqueiro, o juro de mercado cai. E se aprovado esse projeto, a Selic não pode passar de 6%, porque o limite máximo de juro no país é 12%, ou o dobro da Selic, o que for menor. Então, não pode passar de 12%, o dobro. Então, automaticamente, é uma regra para controlar o Banco Central que está fazendo a crise no Brasil, né? Quem ainda não votou na enquete lá no site da Auditoria Cidadã, é uma enquete oficial criada pela Câmara dos Deputados. É importante que todo mundo vote nessa enquete, que o Sindifazenda divulgue para os seus associados, para que mais e mais pessoas se manifestem lá, tá? Gente, nós não precisaríamos estar passando nada disso que estamos passando. Por que a estrutura de Estado está sucateada e os servidores públicos estão sendo aí massacrados há anos? A economia patinando, se nós temos mantido quase 5 trilhões em caixa há anos. Em alguns momentos, passamos de 5. Na conta única do Tesouro, no caixa do Banco Central, em reservas. Por quê? Porque simplesmente toda essa bolada está reservada para o sistema da dívida. Então, vocês estão vendo qual tem que ser a nossa bandeira de luta? Nós temos um inimigo identificado. É esse inimigo que nós temos que colocar. Porque a dívida é que está pegando os recursos que teriam que chegar aí nos órgãos de Estado, nos investimentos para diminuir a desigualdade social nesse país, mas está tudo reservado para banqueiro. Tá? Tem vários links aí que vocês podem acessar depois. O Brasil, gente, tem uma realidade de abundância. O Brasil é riquíssimo em todos os aspectos. Nós temos simplesmente tudo nesse país. Mas nós vivemos num cenário de escassez. Eu uso essas palavras, cenário e realidade, exatamente para chamar a atenção. O cenário de escassez, ele está sendo fabricado, ele está sendo criado por esse modelo econômico que atua aqui no Brasil. E isso tudo está lá na campanha É Hora de Virar o Jogo, tem 24 vídeos curtos lá que vocês podem assistir para compreender bem esse modelo econômico que atua no Brasil, né? Então, diante disso, gente, quais são as nossas estratégias de ação? Entender esse modelo econômico, entender esse sistema da dívida, a política monetária suicida do Banco Central que está produzindo crise, para que a gente tenha argumentos, tá? Para gerar uma mobilização social consciente e partir para ações concretas, não é? Esse projeto ele tem que ser melhorado e muito. Não é possível que a gente continue com esse teto rebaixado de apenas 0,6% a 2,5%. Que absurdo!
mesmo assim dependendo de muitas, né, de cumprir superávit, de cumprir aumento de arrecadação e etc. Eu convido vocês, né, a acessar a campanha pelo limite dos juros, a campanha é hora de virar o jogo. Daqui a pouco nós vamos lançar a cartilha, que o Síndico Fazenda está apoiando também. Até amanhã a gente está fechando o texto, pretendemos mandar para a gráfica semana que vem. Nós estávamos exatamente esperando esse arcabouço sair para a cartilha já sair atualizada. Aí estão as redes sociais da Auditoria Estadã, o site, estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, né? E aguardo vocês nessas redes sociais depois e vou mandar essas telas por e-mail, depois vocês me indiquem para qual e-mail vocês querem que eu mande, para vocês depois olharem com calma, acessarem os links, tá bom? Então é isso, gente, que eu preparei para vocês. Vocês são os primeiros a ter acesso a essa análise, viu? Porque saiu ontem, eu comecei ontem à tarde mesmo a preparar essa apresentação, à noite eu tive uma entrevista longa e hoje, durante o dia, eu preparei para vocês. Vocês são os primeiros a receber esse material. Agora, se quiserem fazer pergunta, eu estou à disposição. Vocês podem abrir a câmera e dialogar, se quiserem. Boa noite, Maria Lúcia. Obrigada pela participação, tão importante para a gente entender esse novo arcabouço. E o que eu vi aqui, Maria Lúcia, eu pensava que esse novo arcabouço ele seria ruim para a nossa campanha salarial de recomposição salarial de 2024. Mas, pelo que você expôs aí, parece bem mais grave do que eu imaginava, né? Porque, de acordo com o que eu tinha lido a respeito, eu pensei que a gente teria, no máximo, os 9% que a gente conseguiu esse ano, mais a inflação, né? Para o ano que vem. E, pelo que você falou, a gente pode esperar menos que isso, né? Irismar que falou? Sim, sim. Sim, Irismar, olha só. Como a gente já tem uma defasagem muito grande, eu acho que vocês não podem rebaixar a pauta, tá? Eu mostrei o que está no projeto. Eu acho que ainda cabe lutar no Congresso para melhorar esses percentuais. Eu acredito que os sindicatos podem preparar documentos, a própria cartilha mesmo, que a Auditoria Cidadã está finalizando, vai ser um instrumento que vai ajudar nessa mobilização no Congresso, para indicar que tem que aumentar essa margem, ou não ter teto. O correto é não ter teto, tá? Se eles não concordarem em não ter teto, no mínimo aumentar essa margem. Porque você falou, agora, os servidores federais conseguiram apenas 9%. Diante de uma defasagem, de quanto? Quanto era a defasagem que vocês estavam mais entrando? de 60%. Mais de 60% de defasagem. E o tempo todo, vocês têm que fazer o paralelo com o privilégio da dívida. Você sabe que a dívida ganha todo ano a atualização automática. Eles não têm que lutar para ter atualização, não. A dívida ganha os juros envolve atualização automática e mais juros em cima. Como que pode quem está prestando um serviço não ter sequer atualização, não ter reajuste, e o dono do capital, que fica lá de braço cruzado, que não faz nada, receber atualização automática e mais juro em cima? Entendeu? Então, assim, e isso está fora do teto. O privilégio da dívida fora do teto. E para os servidores, teto. Então, assim, acho que vocês não devem rebaixar a pauta, lutar, porque a defasagem era quanto? Qual percentual que você falou? 60%. De acordo com... algumas categorias tiveram 60% de perdas. Tá. Ou mais. Ou até mais.
No nosso caso do PECFAZ, o DIEESE fez essa planilha, até fevereiro desse ano estava quase 60%, porque a gente tem Olha, um diferencial. você está vendo? Então, assim, conseguiram só 9. Então, tem que continuar lutando, entendeu? Não rebaixa a pauta, não. Porque se rebaixar, aí o governo vai dar menos ainda. Você vê, vocês estavam pedindo no mínimo 30, né? Eu vi algumas categorias pedindo no mínimo 30. Ele deu 9. Se você chegar lá pedindo menos de 9, ele não vai dar nada. 7, alguma coisa por cento. Não estava nem pedindo a totalidade das perdas. O que me preocupa, ô Maria Lúcia, é que no arcabouço aí, ele fala que os poderes e órgãos terão um limite individualizado para despesas primárias a partir de 2024, entre eles o Poder Executivo, que é agente, né, do PECFAZ. E que para 2024 esses limites serão equivalentes às verbas determinadas pelo PELOA do ano passado e referentes a 2023, excluídas algumas despesas específicas, que eu não sei exatamente quais são. Eu mostrei. Para os seguintes, esses valores serão equivalentes ao limite do exercício anterior, corrigido pela inflação. Então, assim, a gente não pensa em diminuir o pedido de recomposição, os índices. Só que a gente fica muito preocupado com esses limites impostos pelo arcabouço. Sim. Elismar, em relação às despesas excluídas, que ele fala aí, excluídas algumas despesas, são aquelas que eu mostrei na tela, aqueles itens fora do teto, aquela complementação do Fundeb, piso de enfermagem, mas é tudo pouquinha coisa. Educação e saúde. Hã? Educação e saúde. Não. Não é a verba toda da educação, não. Na educação é só Fundeb. Na saúde é só o auxílio para estados e municípios para cumprir o piso da enfermagem, tá? E na educação, aquelas despesas da universidade custeadas com receitas próprias, como o exemplo do aluguel aqui da UNB que eu citei, tá? O problema maior é, igual a senhora falou, esse limite. Um limite para chegar em 2,5%. É 70% da arrecadação anterior, mas podendo ser elevado a 2,5%, né? A mais. Só que... Não, peraí, não é 70%. Não. 70% as despesas não podem passar de 70% do que foi arrecadado. Não é 70% do que foi arrecadado. 70% o aumento, veja bem, o aumento da despesa, nós não estamos falando da despesa toda, não, nós estamos falando do aumento. A despesa não pode crescer além do valor do ano anterior, corrigido monetariamente, além daquela pequena banda entre 0,6% e 2,5%, você vê quase nada, para chegar a 2,5%, vai ter que ver se a receita cresceu. Não, eu entendi, eu estou dizendo... Peraí, Luiz, e se a receita tiver crescido, é 70% dessa variação, 70% do crescimento da receita, que vai poder influenciar nessa banda aí. Não é 70% do que foi arrecadado, não. Agora ficou pior. Agora minha cabeça foi para baixo, porque se você considerar que, por exemplo, educação e saúde, que tem os tetos constitucionais, e que nós não queremos que acabe. Isso. Porque se você fizer isso, você está, por exemplo, na área da saúde, ajudando a fazer uma política de acabar com o SUS, né? Então, você não quer que acabe com esse teto. Claro. Com essa despesa já fixada na Constituição. Mas a gente sabe que, independente do serviço prestado pelo Estado, educação e saúde, principalmente saúde, ela tem um crescimento vegetativo de ano para outro automático, com
por exemplo, com novas tecnologias, novas doenças causadas até mesmo pela crise, pela a depressão econômica que existe, você cria um monte de novas doenças, pessoas que não adoeceu. Eu estou sendo prático, né? Quer dizer, você já cria despesas que vão comer toda essa diferença que possa ter de arrecadação só com isso aí. Aí, se você for, como servidor, negociar e cair na esparrela, então vamos tirar da Constituição esse limite. A gente vai estar contribuindo para privatizar mais coisas ainda, porque você cai na ideia, igual o governo anterior colocou, a gente vai tirar da Constituição, porque ele tentou fazer isso, né? Esses limites mínimos de aplicação. Mas isso não significa que nós vamos dar menos. Claro, se você vai tirar uma coisa que já está lá, se você quer dar mais, a Constituição não impede você dar mais. Ela impede você dar menos. Aí você vai tirar por quê? Qual é a intenção? Dar mais? Não, então dá mais do jeito que está. Não, a intenção é dar menos. Isso. Aí vem a tal do voucher, que eu também falo muito para as pessoas. A gente tem que tomar cuidado com essa história de voucher para a educação, para a saúde. Num primeiro momento, você pode até achar que está sendo beneficiado, porque o governo, para te adoçar a boca, até te dá um valor significativo que vai ser congelado ao longo do tempo. Como é o nosso caso de servidor público, a per capita da saúde, né? Que antigamente, eu que sou velho já, você tinha uma paridade 80-20, 80 governo, 20 nós, né? Hoje é o contrário, hoje é 90 nós ou mais, e o governo dá uma merreca e ainda tira os seus dependentes. Aqueles que você considerava antigamente dependentes já não é mais. Então, vai ser complicada essa luta. E vem aquilo que a senhora falou, numa mesa de negociação, o governo vai colocar, e na imprensa, né? Que é o que é pior, não é só na mesa, na imprensa, servidor quer tirar da população carente recurso para ter aumento e ele já ganha muito. Então, vai ser complicado, realmente. Isso, mas obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Nada, por isso é que eu acho que a maior contribuição que eu posso trazer para vocês é mostrar onde que está o problema, porque a mídia, os sucessivos governos tentam colocar que servidor público é que é o bode expiatório, é que é o culpado do rombo, não é? Que é o privilegiado e tudo mais. Não, gente, o privilégio está no gasto financeiro. É o maior gasto, ainda mais com esse juro abusivo colocado pelo Banco Central. E todo esse sacrifício para bancar essa farra do juro. Entendeu? Olha, Luiz, se todos os sindicatos adotassem esse discurso para valer, a gente virava esse jogo. Você concorda? Concordo. O problema é que vai todo mundo, não, a gente quer um reajuste, fica parecendo assim que cada um quer uma coisa para o seu umbigo, você está entendendo? Aí fica muito fácil para sermos derrotados. Agora, se todo mundo compreendesse, abrisse a cabeça para entender o panorama geral, quem é que é realmente o responsável pelo rombo, aí, olha, servidor de todas as instâncias, de todos os órgãos, com um discurso firme, esse jogo vira. Esse jogo Maria Lúcia, e se a gente conseguir essa auditoria da dívida, quanto tempo você prevê que vai custar para se fazer essa auditoria, para a gente ter um resultado, como vou dizer, concreto para a gente, servidor público, e resolver essas nossas questões? Vou te dar o exemplo do Equador, que é um exemplo real, não é um chute, é um exemplo real. Lá, a auditoria demorou 10 meses. Começou em 2007, acabou em 2008. Em 2008 mesmo, diante do resultado da auditoria, o governo já suspendeu uma série de pagamentos por causa das fraudes que a auditoria provou. E o que ele fez com o dinheiro? Triplicou os investimentos em saúde e educação. O que era 100 passou a ser 300 em saúde e educação. Entendeu? De cara, isso no primeiro ano, com a folga de recursos. No segundo ano, ele investiu em todas as áreas do Estado. Isso está em todas as publicações da CEPAL.
aqui, estudos econômicos da América Latina. Então, nós temos que lutar por essa auditoria e só de falar, ainda que a auditoria não seja realizada imediatamente, só de lutar e dizer o privilégio está na dívida. Para que teto? Para sobrar mais para a dívida? Pega aquela tela ali, uma das telas que eu apresentei. Deixa eu botar ela aqui rapidinho outra vez, só para mostrar para vocês. Quer ver? Deixa eu ir voltando rápido aqui. Essa aqui, ó. Isso aqui tinha que estar no... Olha aí, a fala do governo. Essa parte recortada, você está vendo que essa parte recortada, grifada, tem até ali do lado o carimbo, PLP 93. Eu fiz questão de botar o carimbo para mostrar que é autêntico. Está escrito ali, ó, a ideia desses limites. Que limites? Estava na outra folha. O limite lá do teto, né, da receita, despesa do ano anterior, corrigida, mais aquela migalha ali de 0,6 a 2,5. A ideia desses limites é permitir que o governo consiga guardar recursos importantes para o abatimento do endividamento público. O endividamento público, que aqui, ó, no primeiro gráfico que eu mostrei, aí, o endividamento público que já abocanha todo ano a maior fatia dos gastos. Olha esse gráfico. Entendeu? Eles estão tirando ali da parte, estão tirando do servidor. Olha a reta dos servidores, gente, desde o ano 2000. Esse gráfico aí pega 22 anos, de 2000 a 2022. Olha o gasto com servidores lá embaixo, pessoal e encargos, olha lá. Vem lá embaixo, tá vendo? Bem abaixo de 500 bilhões todo ano, olha, 500 milhões todo ano, olha lá. Não chega nem a meio, nem a 1/4 de bilhão. Aí teve um aumentozinho, esse aumentozinho foi exatamente no outro governo Lula, que ele realizou muitos concursos. Depois, olha aqui, durante o período Bolsonaro, tanto que caiu. Por quê? Bolsonaro não deu nem reajuste inflacionário. Olha lá como caiu o gasto com o pessoal. Então, essa é a realidade. O que nós temos que mostrar é isso, entende? É mostrar que servidor público já está perdendo muito, o privilégio está na dívida, e por que a gente vai colocar teto para arrochar mais ainda o gasto com servidor? Entendeu? Sim. É complicado. E essa questão que a senhora falou mais cedo, a questão que a senhora falou um pouco antes da união das entidades, é aquilo que a senhora começou a falar. Farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente passa por isso, não só agora, em todos os governos, quando você consegue uma união, de repente você percebe que tem uma categoria, não importa qual, né? Algumas categorias que, por ter mais força política, começam a fazer negociação paralela para garantir o dela. Eu costumo dizer, eu falei isso na reforma da Previdência. E na reforma administrativa, quando algumas categorias falam, eu não vou me importar porque eu sou categoria de Estado. O primeiro momento é nós. Mas no segundo momento, você também entra no facão. Porque a intenção do Estado liberal é não ter servidor público. Ou, pelo menos, não ter servidor público na maneira como a gente enxerga isso hoje, né? Você tem empregados que ficam sob a sua chibata, terceirizados, e por aí vai. E quanto menos direito você tiver que pagar para o trabalhador, melhor. Aquele negócio. A iniciativa privada paga... o servidor público ganha muito mais do que a iniciativa privada. O raciocínio não é esse. A iniciativa privada é que paga muito pouco para os trabalhadores, né, em algumas áreas. Não é a gente que ganha muito, é o contrário, é lá que ganha pouco. É igual falar, você ganha muito mais do que o salário mínimo. Claro, o salário mínimo, de acordo com o DIEESE, era para estar mais de R$5.000 e está 1.300. Então, o erro não está nisso, o erro está no não reajuste das coisas, entendeu? Exatamente, Luiz, é isso aí.
E você falou muito bem. Infelizmente, a gente não tem conseguido construir essa união das categorias, não é? Não tem. Isso aí já nos trouxe uma derrota enorme ali na reforma da Previdência de Bolsonaro e Guedes, porque algumas categorias acharam que ia conseguir uma vantagem por fora e acabou que divididos a reforma passou, né? Passou. E a gente conseguiu barrar algumas coisas importantes, como a questão da capitalização. A Auditoria Cidadã mesmo fez uma luta ferrenha contra essa capitalização, mas outras coisas que a gente poderia ter ganho, viu, se tivesse todo mundo ficado unido. Então, assim, é preciso aprender com as experiências, né? Nós já vimos que ficar cada um querendo fazer isso aí, farinha pouca, meu pirão primeiro, isso aí leva todo mundo a perder. Nós temos que avançar nessa conscientização de que somente com muita união e muita mobilização nós vamos conseguir avançar, né? Eu vi uma pergunta ali da Genilce, eu estou lendo, ela até falou essa questão da farinha pouca, meu pirão primeiro, as carreiras são sempre as de Estado que tem força política. Eles às vezes conseguem, viu, alguma coisinha a mais, outras vezes não. Como na reforma da Previdência, todo mundo perdeu igual, viu? Espero que tenham aprendido. E a reforma da Previdência ainda não teve os efeitos dela, do meu ponto de vista, marcados, totalmente implementados, né? Com o tempo, a gente ainda vai sofrer um pouco mais. Vai, claro. A Genilce coloca ali, um futuro reajuste pode ser o IPCA mais 2,5%, a depender da arrecadação. Se o IPCA representasse uma inflação real, mas não é. Os nossos gastos sobem muito mais do que os índices oficiais. Sim, eu acho que o patamar, né, se o projeto for aprovado desse jeito, o mínimo que vocês podem pedir é o IPCA mais 2,5%, mas e o para trás? E as perdas acumuladas? A defasagem aí de 60%, que só veio 9% agora. Mas a questão, doutora Fatorelli, não é nem essa. A questão que a Genilce colocou é que ela esquece que esse bolo do dinheiro do reajuste não é que a gente vai poder pegar o IPCA mais 2,5%. O bolo do dinheiro que tem para essas despesas vai ser disputado por várias áreas. Então, é igual a senhora colocou, de repente, o aumento da despesa com saúde e educação já pega todo esse IPCA mais 2,5% e não sobra nada para nós. É onde a gente vai ouvir. Você quer tirar do Bolsa Família e da saúde para ter reajuste? Então, não é que vai ter, todo mundo vai receber isso. Não, algumas você não pode controlar, por exemplo, o Bolsa Família. Você pode ter 1.000 famílias hoje e no próximo ano você pode ter 1 milhão de famílias necessitando. Então, o dinheiro vai sair desse mesmo montante. Então, nem todo mundo vai ter condições. A briga vai ser feia. Exatamente. Luiz, você captou exatamente o problema. Porque o teto, o bolo é um só. E o conjunto de gastos vai ter que caber dentro desse teto. Entendeu? Então, e como você também colocou muito bem, algumas receitas naturalmente crescem acima da atualização monetária. Porque aumenta a população, a despesa de saúde e educação, então a demanda é sempre maior, ainda mais agora, né? Depois desse desmonte todo de Bolsonaro. Então, não vai ser fácil, tá? Já é preciso arregaçar as mangas e ter argumento. E qual argumento que vocês acham que vai pegar mais? Simplesmente os sindicatos falarem, mas nós merecemos, nós estamos com perdas acumuladas, ou já chegar e falar assim, não, peraí, dinheiro tem. O problema é que vocês estão jogando o dinheiro todo para o privilégio da dívida. Por quê? Por que esse privilégio? O Banco Central fez aí esse abuso
deliberadamente subiu a taxa Selic para produzir uma crise e produziu uma recessão, sem justificativa técnica, porque subjuro não serve para controlar a inflação que a gente tem, e agora nós é que vamos ter que pagar essa conta, entendeu? O debate tem que ser assim, atingindo o nosso inimigo. Quem é que está roubando o dinheiro que teria que estar indo para a estrutura de Estado, para o combate à desigualdade, etc. Quem que está pegando esse dinheiro? O sistema da dívida, o rentismo. Então, assim, essa que é a contribuição, Luiz, e todos, que eu queria deixar para vocês. Parece que a Genilce levantou a mãozinha, ela quer falar. Pode falar, Genilce. Boa noite, né? Obrigada pela oportunidade de esclarecimentos. Eu até, assim, quero enfatizar aqui que nós somos muitos filiados e estamos aqui em 12 ou 13 e a maioria é da diretoria. Então, é uma lástima a categoria não se importar em ter informações. E, assim, essa questão que eu comentei ali, né, na melhor das hipóteses, né, a gente teria o IPCA mais os 2,5% a depender da arrecadação. Isso seria a melhor das hipóteses. Né? Isso ainda seria pouco, porque isso não cobre nem as perdas acumuladas e muito menos a inflação, às vezes, do ano, né? Que tudo que a gente consome sobe mais do que isso. Esse índice oficial, ele não é bem a realidade, né? É muito pouco ainda. E essa questão ali de disputas entre carreiras, às vezes nem é um reajuste que eles pedem. Eles vão lá, que nem aconteceu o caso da PF, né, no fim do ano passado, que eles tentaram reestruturar a carreira. Não era um aumento, era uma reestruturação de carreira. São coisas maquiadas que acabam passando se o servidor público em geral não estiver atento a isso, né? Aí tira dos outros. E fora que o Luiz já citou ali das outras despesas, né? No fim, quem que vai pagar a conta somos nós, certamente. Sim. Se a gente não conseguir, Genilce, a união que eu falei, e não conseguir colocar com força o contraponto para a gente, de fato, disputar com quem está levando dinheiro, não disputar entre nós. Entre nós, no gasto primário, todo mundo está com pouco dinheiro. Você concorda? Sim. Nós, servidores, estamos com pouco dinheiro, a saúde, a estrutura do SUS está com pouco, a estrutura dos órgãos está com pouco, a estrutura da educação tem pouco. E o que o teto faz? Ele coloca todos nós que já estamos com pouco para disputar entre nós. Disputar com a Bolsa Família, entendeu? Então, assim, o teto separa, segrega. De um lado, vai toda a despesa primária, que é essa despesa, todos os gastos sociais, todo o serviço público, saúde, educação, previdência, assistência. Isso aí, gente, vai justificar outra reforma da Previdência, porque não vai caber. Não vai caber. Vai ter que vir outra reforma da Previdência se continuar essa lógica aí. E aí, qual é a lógica? É a gente criticar um ou outro sindicato que, como você até citou aí, da polícia que foi lá e ganhou alguma coisinha, conseguiu uma estruturação? Não é esse o rumo que eu recomendaria. O rumo que eu recomendo é o seguinte: nós aqui unirmos, porque nós estamos no mesmo barco. Nós todos estamos com pouco e nós todos estamos submetidos a um teto. E do outro lado, está a tal da dívida pública, que nem dívida é. Olha, do total da dívida interna hoje, que é 8 trilhões, 2, quer dizer, um quarto, são títulos públicos que o Tesouro Nacional doa para o Banco Central, emite e doa, e ainda paga juro para o Banco Central. Para quê? O Banco Central usa esses títulos e esse juro para remunerar diariamente a sobra de caixa dos bancos, para pagar bolsa banqueiro. Então, assim, a disputa, Genilce, né, que eu recomendaria é todo o conjunto da classe trabalhadora,
do setor público se unir, porque estamos no mesmo barco. E quem é o nosso inimigo comum? É o sistema da dívida. Então, nós temos que bater assim, primeira coisa, não falta dinheiro. Tem muito dinheiro. A questão é uma opção política, de continuar fazendo gracinha, ajoelhando para o mercado financeiro, pagando esse juro abusivo, sem justificativa técnica que o Banco Central colocou aí, pagando bolsa banqueiro, entendeu? Esse eu acho que seria o foco que poderia dar algum resultado. E eu vou te falar, quando eu fui presidente do Sindicato de Auditores em 2003, que veio aquela reforma da Previdência do Lula, quando eu assumi a presidência, a reforma já tinha sido aprovada na Câmara. Só tive como presidente o Senado para lutar. E lá no Senado nós conquistamos aquela PEC paralela. Se não fosse isso, aquele projeto que o Lula apresentou, já colocava todo mundo no fundo, no FUNPRESP. Já seria a capitalização no setor público, você está entendendo? E o que fez a gente conquistar a PEC paralela, naquela época, foi o discurso colocando a dívida. Assim, não precisa... O que eu falava naquela época? A mesma coisa que eu falo hoje. Não precisa dessa reforma. Essa reforma é para achatar os direitos dos servidores públicos para sobrar mais para essa dívida. E que dívida é essa? Olha aí, na época eu não tinha criado ainda a expressão Bolsa Banqueiro, mas já falava do privilégio dos bancos, de outras coisas. Então, aquilo ali, olha, quando a gente vai no ponto, esse pessoal é covarde, Genilson. Eles são covardes, porque eles sabem que eles não têm como sustentar. Se o Banco Central tiver que sentar lá e explicar essa taxa de juros, ele não tem como explicar. Se colocar alguém para debater com ele de verdade, ele não sustenta. Entendeu? Vai ficar evidente que subir o juro foi mesmo, como está lá naquela notícia que ele deixou escapulir, que é para provocar uma recessão, para conquistar credibilidade. Que credibilidade? Manter o governo encurralado, porque diante da crise, olha aí o arcabouço que o governo apresentou. Um calabouço, né? Como muita gente já está chamando. É como se a nossa inflação fosse uma inflação de demanda e consumo, que não tem nada a ver. O povo não está nem consumindo para falar aumentou o ovo porque o povo está comendo ovo ou picanha. Não. Ninguém está comendo isso, ninguém está gastando além daquilo que é o essencial para se manter vivo. Né? Então, não é esse juro dessa altura viabiliza qualquer economia. Você não... Até investimento. Por que eu vou investir se eu tiver dinheiro, né? Estou falando do mundo privado, se eu posso ficar quietinho ganhando rios de dinheiro. Exatamente, viu, Luiz? É isso aí. Quando saiu o texto do novo arcabouço, que a gente viu o mercado comemorando tanto, eu já sabia que vinha coisa ruim para nosso lado. E como você falou, eu acho que a única saída realmente é a união de todos os servidores, independente de qualquer carreira que seja. Por quê? Porque quem não é servidor, o mercado, a imprensa, vê todos os servidores de um jeito só. Nós somos um só pacote. Eles não querem saber quem é que ganha muito, que é de carreira de Estado, ou quem ganha pouco, que não é de carreira de Estado. Eles veem todos os servidores como um todo. Então, o que a gente tem que fazer? Se tem que lutar para levar para frente essa auditoria, eu acho que tem que ser uma coisa assim, sem distinção de carreira, e a gente se juntar e tentar fazer coletivamente essa campanha para que isso aconteça o mais rápido possível. Porque antipopular nós já somos. Servidores públicos são antipopulares desde sempre. Tudo que acontece é culpa da gente. A gente quer ajuste e tem gente passando fome por conta da gente que está ganhando demais. Então, a gente está embutido
todos no mesmo pacote. Não adianta a gente querer agora culpar uma classe ou outra. A gente sabe que tem classe que realmente não quer muita união, não. Mas eu acho que se a gente colocar na cabeça que tem que ser assim, acho que todo mundo pode afundar, não só nós que ganhamos menos, que temos um plano de cargos e salários que é menos beneficiado com as recomposições, com os reajustes. Eu acho que a gente tem que colocar na cabeça que todo mundo vai ser penalizado, independente de que carreira for. Isso. Olha, Elismar, depois você, o Luiz, né? Toda a diretoria, vocês podem dialogar, vocês podem começar a fazer, a partir do material que eu estou disponibilizando para vocês aqui, a partir do conteúdo dessa live, e o que o Luiz falou ali, ele já está assim, afiado para fazer um panfleto, entendeu? Ou uma manifestação pública do Sim Fazenda, e a gente vai divulgando, entendeu? Olha aí, Sim Fazenda conclama conjunto de servidores para lutar junto contra o teto. Por que teto? Se nós temos tanto dinheiro em caixa, por que tem que ter teto? E justamente o gasto mais delinquente, o gasto que realmente precisa ser controlado, está ficando fora do teto. Qual é a lógica disso? Se sair um folheto de vocês com essa lógica, com essa linha, os outros sindicatos vão vendo, entendeu? Vão vendo que a coisa está. Porque, na minha opinião, com essa articulação toda que o governo fez, vocês viram a andança do Haddad antes dele apresentar esse projeto. Ele já articulou com lideranças, ele já articulou com o Banco Central, quer dizer, foi na cúpula, né? Agora, e os parlamentares? Os parlamentares são muito sensíveis à força do povo. Se vocês começarem, né, vocês são os primeiros aqui a ter acesso a esse material, se vocês começarem a publicar, a colocar essa posição, vocês já vão colocando dando um norte, entendeu? Dando uma linha para os demais adotarem. Minha garganta está pifando aqui, gente. Eu acho que, primeiro, eu acho que todo mundo já tirou as dúvidas, nós estamos com pouca gente, igual a Genilson falou, nós somos milhares, mas o pessoal não participa. Aí amanhã é um tal de mandar zap perguntando o que foi falado na live, o que decidiu. Eu falo, está no YouTube, pode assistir no YouTube, que a gente está disponibilizando no YouTube, porque o pessoal tem que aprender que se não houver luta, se não houver participação, a gente não consegue. Não é uma diretoria do sindicato que vai convencer um deputado ou um senador a mudar de posicionamento. O que muda o posicionamento de um deputado, de um senador, que eles são sensíveis, mas eles são sensíveis a voto. A gente é muito bem acostumado, quando você chega num gabinete de qualquer político, a primeira coisa que ele pergunta, quem de vocês aí é do meu estado? Obviamente, ele fala, alguém aí é do Rio de Janeiro, é do Rio Grande do Sul? A gente tinha como tática isso, a gente ia fazer uma visita a deputados de determinados estados, a gente procurava trazer gente daqueles estados, porque é isso que ele está preocupado, é com o voto que ele vai receber. Então, eu acho que foi muito proveitosa essa live. Em nome do Sim Fazenda, eu gostaria de agradecer a senhora e, mais uma vez, dizer que o Sim Fazenda sempre vai estar em apoio à auditoria cidadã, dentro dos nossos limites, né, que a gente não é um sindicato enorme como o da auditoria ou alguns outros, mas dentro do que a gente pode fazer, a gente vai estar lá sempre ajudando no que for possível. E agradecer a senhora e dizer que, apesar de ter sido pouca participação nessa live, mas eu tenho certeza que no YouTube ela vai alcançar mais gente. E a gente vai começar agora essa campanha de lutar. Se é para ter teto, que tenha teto para todo mundo. Tenha teto também para o pagamento da dívida. Deixa o dinheiro guardado, então, já que é para guardar, guarde ou invista. Tira o teto do investimento, põe o teto só no pagamento de dívida, mas não pode privilegiar alguns. Ô, Luiz, eu ia te propor o contrário. Você fala assim, tem que ter teto? Então põe teto no juro e cobre as perdas acumuladas aqui dos servidores, ó.
Também, Entendeu? boa ideia. Inverte. Boa ideia. E tirar com acabar com essas, que é outra coisa que a gente acha que não afeta, mas afeta a gente, esses incentivos fiscais que o governo dá, né? Isso é despesa. Porque Claro, se você deixa de arrecadar, isso é despesa. O claro. dinheiro não vai ter dinheiro. E o que tem de gente que recebe esses incentivos sem nenhuma justificativa, que apenas, eu costumo dizer que eu nunca entrei numa loja, por exemplo, só como exemplo, né? Porque eu não vivo entrando em loja de automóvel para comprar carro, que o cara falou, eu estava tanto, eu estou te vendendo por tanto porque o governo tirou o IPI. Não, o que você vê é uma tabela cheia que um carro que estão te oferecendo por 10, naquela tabela cheia, que é onde o IPI incide, ele custa 30. Então, ele nunca chega, essa isenção de IPI, por exemplo, que dão, nunca chega para você, porque a tabela daquele carro, que é onde, teoricamente, o IPI incidiria, ele é 2, 3 vezes maior do que o valor do carro no mercado, que a própria montadora te entrega. Então, você nunca vai ver isso falado para você. Falar, o governo baixou, então o carro vai baixar. Não, ele não chega para você. É só um lucro a mais que o empresário vai ter nessa coisa. E nisso aperta o outro lado, que é o lado da prestação de serviço do Estado, né? Porque ele deixa de ter dinheiro. Ele paga a dívida de um lado, deixa de arrecadar de outro, a pessoa me cobra o tributo, que é outra coisa que eu falo. Eu entro no supermercado, ninguém fala para mim, ou na maioria das vezes não fala, você quer com nota ou sem nota, com imposto ou sem imposto? Não, automaticamente eu digo que nenhum empresário é burro de colocar 2 preços, um com imposto, com tributo, e outro sem tributo. Não, eu creio que aquele quilo de arroz que ele está vendendo lá, se tem tributo, já está tudo incluído. Porque Tá? se ele não pagar, é lucro para ele. Se ele for pego, ele tem o dinheiro para pagar porque ele já cobrou de você. Então, a gente tem que pensar. Então, eu gostaria de agradecer a senhora, que eu acho que está ficando longo, e deixar a senhora com as últimas palavras para fazer um encerramento, e agradecer mais uma vez. Tá? Muito obrigado, e obrigado pela participação das pessoas que ficaram até agora com a gente. Isso. Eu que agradeço, Luiz, em seu nome, né? Como presidente do sindicato, representando toda a categoria, eu agradeço pelo convite. E acho que também hoje teve pouca gente, porque deu problema lá, deu um problema técnico lá no YouTube, eu não conseguia compartilhar as telas. E como lá o YouTube não permite isso. E como vocês viram, as telas, né, com os recortes do projeto, um projeto novo, eram fundamentais para esse entendimento, né? Ia ficar muito difícil sem a visualização. Então, criamos esse link aqui no Zoom e, com certeza, a Grace depois vai conseguir, com a gravação que foi feita, disponibilizar no YouTube depois, viu? E aí vai ficar mais fácil para divulgar. Eu agradeço, né? E fico à disposição, viu? Para ajudar, se vocês quiserem fazer esse folheto que eu dei ideia aqui, podem fazer uma minuta, me mandar para ver se eu tenho alguma sugestão lá na auditoria, pode mandar para o e-mail da auditoria, porque a gente realmente tem que unir forças para avançar. E fica aqui o nosso compromisso, né, com essa parceria, e estamos no mesmo barco, gente. Estamos juntos. Um forte Muito abraço a obrigado. todos vocês. Coragem, viu? Coragem, continue lutando, porque não tem outra alternativa a não ser lutar. Viu? Tem que lutar, porque senão é só perdas, perdas e perdas. Muito Isso. obrigado, e pode esperar que a gente vai precisar da senhora para fazer esses panfletos, ter ideias, porque quanto mais cabeça, melhor é o resultado. Eu estou à disposição, viu, Luiz? Conta com a gente e todos vocês que estão aqui, gente, um forte abraço. Um abraço. Boa noite. Boa noite.